Olá, eu sou Marlia Alvarenga, nutricionista, idealizadora do Instituto Nutrição Comportamental e estou aqui para ajudar você, nutricionista, que pode estar aí se perguntando nesse momento: será que dá para praticar a abordagem da nutrição comportamental de maneira online? Talvez você esteja repensando o seu atendimento nesse momento, como muitos profissionais. Nós vamos falar sobre o aconselhamento nutricional e o uso do diário alimentar de forma online, para fecharmos com um checklist do que é e o que não é praticar a abordagem da nutrição comportamental online. Vem comigo! Deixa eu já te pedir para, por favor, colocar aqui na nossa página os seus comentários e as suas dúvidas. Nós vamos responder todos, ok? Aproveitando, vamos começar com algumas perguntas. Você se sente um terapeuta nutricional? E você sabe o que é praticar aconselhamento? Você já faz uso do diário alimentar, mas mais do que isso, sabe dar um retorno de valor para o seu paciente em função daquilo que ele escreve no diário, de forma a fidelizá-lo? Então vamos conversar um pouco sobre isso? O aconselhamento nutricional pode ser definido como um grande tema guarda-chuva que abriga técnicas, estratégias e propostas não prescritivas. E encontrar esse contraponto fez toda a diferença na minha trajetória. Quando eu ouvi pela primeira vez que nutricionistas americanos podiam fazer um curso chamado counseling ou aconselhamento, eu fiquei muito curiosa e querendo saber mais a respeito. E fui atrás então de alguns livros e alguns materiais. Isso lá nos anos 90, trabalhando com transtornos alimentares e procurando encontrar uma nutrição diferente. Esses livros, escritos em inglês, não temos nada aqui em português, tem como autores nutricionistas que apresentam essa temática e que colocam ali o que é ser um terapeuta nutricional. Nós preferimos traduzir nutritional counselor, como é colocado no inglês, como terapeuta nutricional, porque conselheiro traz um tom um pouco pejorativo e é mal compreendido. As pessoas lembram do conselheiro amoroso da sessão da tarde. Nesses mesmos livros, os autores colocavam também quais eram as habilidades necessárias para se tornar um terapeuta. Epa, mas será que eu estou falando para você dar uma de psicólogo? Não. Nós não somos psicoterapeutas, mas podemos sim ser terapeutas. Esse é um nome que pode ser adotado para os profissionais e os processos de ajuda. Mas e se eu falar para o paciente que eu sou um terapeuta nutricional, será que ele não vai ficar confuso? Calma, não se trata de títulos ou rótulos, e sim do saber fazer. Você não precisa usar esse nome necessariamente. Você precisa entender qual é a diferença de ser um prescritor e um terapeuta nutricional, que é o nome adotado então quando se pratica aconselhamento. O counseling foi proposto pelo psicólogo americano Carl Rogers em 1942 e ele é definido exatamente como um processo de ajuda, daí então a questão terapêutica, um processo para auxiliar as pessoas a clarificarem os seus objetivos e traçarem então planos de ação de acordo com esses mesmos objetivos. E você pode estar pensando, ok, interessante essa história, mas o que isso tem a ver com atendimento online? Tudo! Nós não somos apenas técnicos, podemos também ser. Mas quando atendemos pessoas e vamos falar das suas questões alimentares, nós precisamos ir além. E especialmente nesse momento, as pessoas estão precisando disso. Não apenas de prescrição e de receitas, mas de acolhimento e compreensão. No nosso atendimento, nós podemos e devemos mostrar empatia, respeito e interesse genuíno pelas questões das pessoas. Não se trata apenas, então, de fazer uma série de perguntas generalistas, que é como a anamnese clássica trabalha. Nem se trata também apenas de só mostrar
resultados de uma avaliação nutricional e nem também só de entregar para essa pessoa uma lista de alimentos a serem consumidos. Nós precisamos ajudar as pessoas a entender a relação delas com a comida, ainda mais neste momento de desafios, para depois, juntos, traçarmos então estratégias de mudança. Percebem então que como ser esse profissional com esses diferenciais pode fazer realmente acontecer uma revolução num atendimento online? Porque se eu penso dessa maneira e se trabalho dessa maneira, eu não preciso necessariamente nem de balança, nem de adipômetro e nem de um software para calcular nutrientes e calorias. Se eu quero oferecer ajuda, apoio e ser um terapeuta, não são estes instrumentos que farão a diferença. É exatamente esse o papel do terapeuta nutricional, ser um facilitador do processo. É uma pessoa que vai dar apoio enquanto os pacientes trabalham a mudança. É um profissional que vai auxiliar na busca de estratégias de mudança, na identificação dos problemas a serem trabalhados e até mostrar conexões entre questões emocionais e problemas alimentares. Então, novamente, não estranhe o termo terapeuta. Você pode ser o nutricionista que sempre foi, mas vai ter que se adaptar a esse momento online. E aí, se colocar, então, como esse profissional de apoio, já te ajuda muito a se encontrar nesse novo momento. É claro que se você vai atender um paciente que já acompanhava, você vai começar a conversa com ele, retomando os combinados e as metas anteriores. É que se você é uma pessoa realmente que sempre ficou muito focado só em listas de alimentos, em pesar o paciente, isso pode ser realmente um desafio maior no momento online. Porque se você ainda não faz isso, essa é a hora de começar com como você está. Como está a sua alimentação nesse momento de quarentena? Mudou alguma coisa? Você tem encontrado desafios? Como eu posso te ajudar? Isso é ser um terapeuta nutricional. Mas e se você receber um paciente novo nesse momento e ainda com uma demanda de uma doença crônica, diabetes, por exemplo, o que fazer? Bom, como vocês sabem, nós estamos autorizados pelo Conselho Federal de Nutrição a atender mesmo desde a primeira consulta de forma totalmente online. Se esse for o caso, um paciente diabético, você vai começar a consulta com essas mesmas perguntas. Por que você está me procurando? E como você está? Por que você está procurando um nutricionista nesse momento? Você já viu um nutricionista antes? Que orientações nutricionais você já recebeu? Quais te ajudaram? Quais não te ajudaram? Para você não entrar novamente naquela coisa engessada. Olha, diabetes é isso e você tem que fazer isso. Ele provavelmente já tem uma série de informações que precisam ser levantadas sobre a doença. E ele também provavelmente já recebeu algumas recomendações nutricionais. Vale a pena conhecer o que ajudou, o que não ajudou, aquilo que ele conseguiu e aquilo que ele não conseguiu fazer. Mas aí como é que eu sigo a minha consulta se eu não estou no meu espaço, com a minha balança e etc? Peça ao seu paciente o peso referido, o histórico de peso dele. Peça ao seu paciente quais são os últimos exames que ele tem. Tudo isso pode ser trocado de forma digital. Peça ao paciente históricos, eventualmente de avaliações físicas anteriores que ele já tenha feito com outros profissionais. Então, você vai usar todos esses parâmetros para traçar a sua conduta nutricional e dietoterápica. Nós sempre fazemos questão de reforçar que a nutrição comportamental é inclusiva e pode ser utilizada em todas as situações clínicas, em doenças crônicas, em primeiro atendimento, em atendimentos sequenciais. Isso não é diferente na forma online. É preciso, como sempre, individualizar as orientações, então, para atender as demandas dos pacientes de forma ética e terapêutica. Por que nós decidimos fazer justamente essa aula e dividir esses temas com vocês? Porque queremos ajudá-los, acreditando que vocês realmente podem trabalhar nesse momento e, mais do que isso, podem até reinventar o seu jeito de trabalhar. Esperamos, assim, oferecer inspiração para esse momento de desafio,
Mesmo que você possa estar se perguntando, nossa, mas será que eu vou conseguir avaliar e orientar os meus pacientes de maneira online? Bom, para começar, eu te convido a fazer aqui uma reflexão sobre a sua forma de atendimento tradicional, no presencial mesmo. Quais são os desafios que você enfrenta ali? Quais são os pontos fortes que você acredita ter? E que pontos você acha que poderia melhorar? Pensou? Talvez valha a pena anotar. Porque a questão aqui, de novo, é que se você é uma pessoa que sempre trabalhou de forma muito prescritiva, até com tamanhos específicos de colheres, se o seu primeiro ponto de encontro com o paciente sempre foi a balança, esse é um bom momento para repensar a sua prática, abraçar a abordagem da nutrição comportamental e se reinventar. Os mesmos desafios que você eventualmente pensou aí, que vivencia no presencial e os pontos que precisa melhorar, são os que você vai trazer para o mundo online. E é claro, algumas novas demandas podem surgir. Você pode precisar no online de mais habilidades interpessoais, que são aquelas que nós usamos para interagir com os outros, e também de mais habilidades de comunicação. E aí vamos, então, também relembrar e enfatizar que atender as pessoas de forma individualizada e humanizada é considerar que elas são únicas. Que cada pessoa tem um porquê único para comer de uma determinada maneira. Que cada pessoa está enfrentando esse momento atual do mundo e enfrentando até a questão de ser atendido de forma online também de maneira única. Não há como generalizar. Considerar isso é o primeiro passo para novamente ser um terapeuta. Mas com tudo isso, como eu posso atender uma pessoa então dessa maneira, com a barreira da distância e até com a intervenção de uma tela? O diário alimentar é uma ferramenta que nós valorizamos muito e que se torna especialmente interessante para o atendimento online. A pedir que uma pessoa anote o que ela comeu, e dependendo da demanda, da meta acordada também, aonde, com quem, de que maneira, notas para fome e saciedade, os sentimentos, os pensamentos, entre outros, você pode explicar para o seu paciente que essa é uma maneira de vocês se manterem em contato, mesmo à distância. E de o tratamento ter a sua sequência e não ser interrompido. Usando o diário alimentar, mesmo que você faça consultas mais espaçadas, mensais, por exemplo, o paciente pode te mandar as anotações de maneira semanal, por WhatsApp, por um e-mail, por uma conta de Instagram de vocês dois apenas, ou até utilizando um aplicativo. O mundo digital nos dá muitas alternativas para fazer isso. Vocês ouviram as dicas preciosas da Cíntia. Hoje nós podemos fotografar os nossos pratos, escanear as nossas anotações, fazer planilhas no computador, blocos de notas no celular. Não há barreiras para manter um diário alimentar. Na verdade, só há facilitadores se consideramos um mundo digital. E assim, dessa maneira, você pode combinar com o seu paciente com que frequência ele te manda o diário alimentar e você pode combinar até que vai cobrá-lo caso o diário alimentar não chegue, com uma mensagem, por exemplo. E aí, então, dar retornos para o paciente com relação às anotações. E é claro que para esses retornos que eu estou mencionando, semanais, por exemplo, você não vai gastar o tempo de uma consulta inteira. Mas ao mostrar que você está ali acompanhando o seu paciente, acompanhando a alimentação dele e mandando comentários, você pode inclusive fidelizá-lo mais. Daí, mais uma importância então do diário alimentar. E para otimizar o seu tempo, você pode se organizar para receber, na verdade, você pode ir recebendo, mas parar para ler todos os diários alimentares que você está recebendo de forma virtual e dar esses retornos para os seus pacientes num dia específico e período específico da semana, quintas à tarde, por exemplo. Então você para dar todos esses retornos, porque assim você organiza melhor a sua agenda
e pode também daí garantir que não vai esquecer de dar retorno a ninguém. Porque é claro que se você combina alguma coisa com seu paciente, se você primeiro combinou que ele tem que mandar o diário, você tem que esperar e cobrar, tá? Se ele manda o diário, você tem que se lembrar dos combinados, né? Para também poder dar um retorno para ele se as metas estão sendo alcançadas ou não, se novas metas vão ser combinadas, né? E o que é esperado para a próxima semana ou para o próximo período que vocês tiverem combinado de se falar. Agora, se você está indo para o atendimento online, se isso já é desafiador para você e você de repente nunca trabalhou com diário alimentar, o que fazer? Olha, acho que você podia começar a fazer uma experiência com você mesmo. Você já parou alguma vez para anotar tudo que você comeu? Isso é muito interessante para entendermos até algumas dificuldades que os pacientes podem trazer, alguns insights que também eles trazem que a gente pode ter quando para prestar atenção em tudo. Uma maneira de fazer isso nesse momento, por exemplo, é combinar isso com um colega seu nutricionista. Que tal trocarem aí o diário alimentar de uma semana, de um período e darem retornos um para o outro sobre o que vocês acharam da alimentação, quais são as observações, quais são recomendações, eventualmente, dicas. E depois pedirem, então, um feedback sobre isso. O que você achou dos meus retornos? Eles foram úteis? Tinha alguma outra coisa que você acha que eu podia ter comentado e que eu não comentei? Pedir, então, esse feedback tanto no sentido do conteúdo como do seu estilo também. Esse é um bom exercício, não é? E acho que com relação também às telas, se você se sente inseguro de estar nessa maneira com o paciente, pratique antes, com amigos e com a família, com lives, com chats. Peça para as pessoas falarem do que acham dos seus gestos, do seu olhar, do seu tom de voz. Peça feedback também e aí você pode praticar para melhorar. Mas se acalme. Não há nenhum super terapeuta perfeito. Essas habilidades, além de exigirem algumas coisas pessoais, exigem prática e estudo. E por isso nós estamos aqui com vocês para ajudá-los. Então, ao focarmos, pelo menos, no aconselhamento nutricional e no uso do diário alimentar, podemos concluir que eles são grandes ferramentas para nos ajudarem nesse momento do desafio do atendimento online. E eles são peças fundamentais na abordagem da nutrição comportamental. E assim nós podemos chegar ao nosso checklist final. O que é praticar nutrição comportamental online? Usar o diário alimentar e o aconselhamento, com certeza. Por outro lado, não é praticar nutrição comportamental replicar essas piadas de pessoas engordando na quarentena. Nem colocar listas, lugar comum de alimentos ou dietas que deixam as pessoas mais fortes em tempos de quarentena. Quem nos dera ter uma resposta fácil para isso, né? Muito menos não é dar bronca no paciente porque ele está tendo mais dificuldades nesse momento. E também nem se achar motivacional com alguma coisa do tipo ignore as dificuldades e foque nos resultados do amanhã. Também é praticar nutrição comportamental usar empatia, ter interesse genuíno pelo paciente, manter contato frequente, lembrando as metas que foram traçadas e ter compaixão por ele e por nós mesmos também nesse momento. Obrigada e até uma próxima aula. Espero que você tenha curtido o conteúdo de hoje e que deixe aqui pra gente na página os seus comentários e as suas dúvidas.